Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelas redes sociais, a TV Brasília e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente hoje está José Eduardo Sabo Paz. Ele é procurador dos direitos do cidadão do Ministério Público e Distrito Federal e coordenador da Força Tarefa de Combate à Pandemia. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Muito boa tarde. É sempre uma grande oportunidade que tem o Ministério Público se fazer presente aqui na TV Brasília, no Correio Brasília. Bom, eu gostaria de começar essa conversa hoje com o senhor falando sobre uma questão que acabou de acontecer, né, muito recentemente, e que gerou muito ruído, né? Que é a questão da decisão do governo local de desobrigar o uso de máscaras de proteção. Como é que o Ministério Público está acompanhando essa questão? Nós estamos acompanhando há 2 anos essa pandemia. É um esforço muito grande de uma verdadeira força-tarefa que tem se dedicado em integrar as diversas ações e acompanhar as ações de governo, tanto local como governo federal. Nós somos talvez os primeiros a querer que essa pandemia acabe o quanto antes. Todos nós, né, doutor? Ninguém aguenta mais. Não, realmente nós temos acompanhado e agido prontamente. E, na verdade, foi uma surpresa para todos nós a edição de um decreto permitindo o não uso de máscaras de proteção dias depois da abertura que foi feita para os espaços públicos. Ou seja, nós entendemos que, em razão do carnaval, né, de noite, de madrugada, justamente não só na orientação, mas na fiscalização, para que nós não tivéssemos um pico de crescimento. O advento do carnaval, com 14 dias, faria com que as informações coletadas, digamos, na data de hoje, a decisão ocorreu. Houve um decreto, então, deixando de ser obrigatório o uso de máscaras. Foi precoce essa decisão do governo, procurador? Eu acredito que deveria ter sido aguardado alguns dias mais, justamente para nós acompanharmos a evolução da contaminação, evolução do índice de transmissibilidade. Felizmente, o que nós estamos observando é que há decréscimo no índice de transmissibilidade. Felizmente, o que nós estamos observando é que há uma pequena redução da ocupação dos leitos de UTI. E eu vou lhe dizer o seguinte, o que eu tenho observado? Que mesmo com a edição do decreto, as pessoas, grande parte da população, continua se protegendo. Mas cabe a indagação. Eu acredito, e essas são as maiores, diferenciado para determinados estabelecimentos. Ou seja... Só para a gente complementar isso, que é uma questão que gerou realmente muito ruído, né, procurador? Porque agora ninguém sabe, por exemplo, o empresário, ele pode cobrar dos clientes e dos funcionários nos espaços públicos. As pessoas têm que entrar de máscara ou não? Os servidores públicos, eles precisam trabalhar de máscara ou não? E tem uma parcela da população que não quer mais usar máscara, né? O que pode e o que não pode? É possível saber nesse momento? Difícil a resposta. O decreto 43.072, editado no dia 10 de março, ele foi, digamos, mais simplista em apenas revogar dispositivos de um decreto anterior, sem sequer citar a situação. E ainda, complicando um pouco, está em vigor uma lei 6.559, uma lei de 2020, que peremptoriamente, como lei, ela obriga o uso de máscara em determinados estabelecimentos. Ou seja, hoje nós estamos apresentando uma mensagem de bom senso. De bom senso, e as organizações, os estabelecimentos estão, digamos, se manifestando internamente. Por exemplo, os hospitais. Nos hospitais, tanto aqueles que atuam na área de saúde, como aqueles que frequentam os hospitais, estão sendo, por normativo interno, né, desde uma Secretaria de Saúde, de um hospital SARA, obrigados a usar. Qual é a nossa posição? A nossa posição é que assim deveria ser com relação a hospitais, assim deveria ser com relação a escolas, assim deveria ser com relação ao transporte
público. Até porque, repito, no DF, que caso ela não deva ser cumprida, ela deve ser revogada, para que, então, se tenha esse... Tem uma força, o poder da lei, né? A força da lei, ela se sobrepõe a um decreto, né? Então, essa medida de desobrigar o uso da máscara deveria ter ocorrido com a revogação por um outro projeto de lei. É isso mesmo, né? Que deve acontecer hoje na sessão da Câmara Legislativa. Exatamente, exatamente. Nós vivemos um momento de muita vontade por parte da população de voltar à normalidade. É a retomada das atividades econômicas, sociais, religiosas. Mas, de toda forma, a gente também de cautela em razão do anúncio de novas cepas ou de novos casos. Então, é algo que nós temos que refletir. Se não se faz necessário, mesmo que nós continuemos usando. E eu acredito que, pelo que estou presenciando, essa responsabilidade ela está se fazendo presente. As pessoas estão com mais cuidado com relação a esse comportamento, independente de uma ação de governo, para que ela faça ou não faça, ou tenha ou não tenha algum comportamento. O senhor citou alguns setores que o senhor considera que seria importante continuar usando máscaras. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor em relação à iniciativa privada. As empresas, elas podem exigir do funcionário que não quer usar máscara, que use máscara? E mais, há alguma... Porque tudo é muito novo, né, procurador? Há algum amparo legal para a empresa e para o funcionário no caso de posições opostas em relação ao uso de máscara? Dentro da empresa, nós temos uma relação trabalhista, uma relação contratual, né, com determinadas obrigações parte a parte. Então, no caso das empresas, há sim esse poder, inclusive pela natureza do trabalho prestado, que a empresa possa entender, olha, daqui das minhas atribuições, eu exijo que se faça o uso de máscara. E dentro daquela relação, o empregado ele é obrigado a atender. Ele é obrigado a atender. Com relação aos órgãos públicos, de um procurador-geral, de um presidente de tribunal, de uma secretaria, que em razão da natureza do trabalho possa se manifestar expressamente colocando a obrigatoriedade do uso de máscara. Ademais, repito, era isso que o decreto deveria esclarecer, para não colocar dúvida. Mas, dentro da sistemática que foi proposta pelo governador, houve, digamos, essa delegação para que cada uma das secretarias ou das unidades se posicionasse. Certo. Um pouquinho antes da gente falar nisso, o senhor estava falando da necessidade de termos um pouco mais de cautela nesse momento, porque a pandemia não acabou, né, procurador? A gente está vendo aí países da Europa que começaram a abrir, já registraram o aumento do número de casos. Hoje, a China, ela fechou uma cidade ali, sediou uma cidade com 30 milhões de pessoas, e lá na China eles adotaram a política de Covid-0. Ou seja, ao menor sinal de aumento de casos, eles colocam as medidas mais rígidas, né, de lockdown e todas as coronavírus. No começo dessa pandemia, o país acabou caminhando em sentido contrário, né, com muitas posições que acabaram por provocar a morte aí de centenas de milhares de pessoas. Estamos de novo num processo de caminhar em sentido contrário, porque até agora vê que acaba chegando no Brasil também. Corremos o risco de ter um agravamento da pandemia, de acordo com o que a gente já está vendo aí na Europa, China. 2 casos confirmados no Brasil, no Pará hoje, né, daquela variante Deltacron. Sinceramente, nós não temos hoje elementos para aferir que a mesma situação que está ocorrendo na Europa vai ocorrer no Brasil. Porque são tempos diferentes, são estações diferentes, e isso faz com que nós tenhamos a obrigação de acompanhar, né, o que está lá ocorrendo. Mas nós não podemos dizer peremptoriamente de que exatamente a mesma situação ela vai acontecer aqui. Nós temos que ter a visão de que há necessidade do primeiro ponto, completar-se o ciclo vacinal. Nós nos aproximamos de 90% da população imunizada, como é o caso de Brasília, isso é muito bom. Né? Mas nós temos que fazer esse trabalho a nível nacional, para que esse equilíbrio se faça de forma mais tranquila.
E também, além da vacinação dos adultos, a vacinação, digamos, pediátrica, a vacinação dos adolescentes, né, dos menores de idade. Isso também é um elemento importante. Agora, repito, as questões de evolução, quando ocorrem às vezes em algum outro estado e tudo, necessariamente não vão se projetar aqui. Agora, nós temos que acompanhar. E nesse acompanhamento, se me permite, o Ministério Público ele tem, inclusive, admoestado, pedido, requisitado à Secretaria de Saúde que faça exames, pesquisas epidemiológicas, ou seja, nós temos que acompanhar de perto qual é a evolução, como é que cite em uma determinada variante, quais são as consequências quando, por exemplo, houve abertura nos espaços públicos, qual é a consequência quando há abertura nos espaços privados, por quê? Esses são dados importantes para subsidiar a ação, por exemplo, de um governador de estado, para que daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, ele, olha, os índices são assim, nós temos que mudar de direção ou mudar de comportamento. Essa tem sido uma cobrança frequente da Força Tarefa desde o começo da pandemia. A gente tem acompanhado, tem mostrado o trabalho do Ministério Público em relação a isso. Essas respostas, elas estão vindo de modo satisfatório num tempo que precisa ser respeitado, que precisa ser mais breve possível, né, para que as ações sejam adotadas, a política seja adotada e a gente evite aí o alastramento da doença e a perda do controle, né, das infecções e de casos. As respostas vêm, mas demoram. Elas demoram porque esse é um trabalho muito técnico, muito específico. E, do outro lado, hoje nós temos um sistema de saúde, um sistema... Por quê? Ele já tem as cargas naturais de atendimento no sistema de pronto atendimento, de atendimento secundário, terciário, a questão das cirurgias e nós temos a questão da vacinação e a questão da vacinação Covid. Ou seja, as pessoas estão, por mais dedicadas que sejam, e a grande maioria elas estão sobrecarregadas. Então as respostas demoram. Mas nós do Ministério Público nós não podemos deixar de requisitar, de pedir e de acompanhar, porque esses dados eles servem para orientar não só os gestores, mas a própria população, para a população dizer, opa, cautela, que é a nossa mensagem agora, opa, cautela. Ou seja, tem a responsabilidade de continuar usando a máscara, inclusive e principalmente quando você tem algum sintoma, quando você tem alguma manifestação que seja gripal, já é uma conduta que deve se adotar não só agora, mas para sempre, o uso de máscaras. A gente acabou de conversar sobre uma mensagem dúbia que foi dada para a população, né? Nós temos uma lei que obriga o uso da máscara e temos um decreto que desobriga o uso da máscara. O governo, de modo geral, ele tem sabido se comunicar com a população de forma eficiente, de forma clara, para que a população da gravidade desse momento que estamos vivendo aí, que já se arrasta há 2 anos? A comunicação é um desafio muito grande. Fazer com que uma mensagem seja dirigida e captada pelo destinatário é um desafio. Nós temos procurado no Ministério Público atuar não só sozinhos, mas também com a colaboração do próprio poder público. Por quê? Porque essa campanha, iniciar a campanha da própria vacinação, há 2 anos atrás, ela trouxe desafios, mas muito grandes. Por quê? Dos efeitos da vacina, nós não tínhamos as doses necessárias, então é muito difícil fazer essa comunicação. Tá? Então tem sido um desafio para todos nós. E o nosso papel é que haja realmente uma melhora dessa comunicação. Nós precisamos melhorar a comunicação de todas as partes envolvidas. Qual tem sido o maior desafio do Ministério Público no acompanhamento federal e no país como um todo? Que a gente sabe que isso também acontece em outros estados, né, da federação. O desafio do Ministério Público é fazer com que esse assunto seja um assunto de responsabilidade, esse assunto em que a transparência esteja presente em todos os atos e esse tema seja um tema em que todas as pessoas entendam que não é um tema individual. É um tema de responsabilidade coletiva. Esse tema atinge a todos. Por quê? Porque ele impacta em todas as relações. Nós falamos muitas vezes na relação econômica, na relação. Isso tem impactado na vida das pessoas, né? na vida física,
na vida emotiva, na vida mental das pessoas. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é nós entendermos esse momento e superarmos essa questão das formas mais, inclusive, criativas, intimistas, procurarmos virar a página. Esse que é o nosso desafio, fazer com que as pessoas entendam que isso deve ter início, meio e fim. E que para ter um fim, todos precisam trabalhar juntos e pensar coletivamente, né, procurador? Exatamente, as responsabilidades elas são comuns a todos. Não só o governo ou qualquer governo é capaz de ditar uma política pública se ela não for apoiada e não for referenciada e adotada pela população. Ok. E a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe José Eduardo Sabo Paes, procurador do MP-DFT e coordenador da Força Tarefa de Combate à Pandemia de Covid. Até já. Você com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe José Eduardo Sabo Paes, procurador do MP-DFT e coordenador da Força Tarefa de Combate à Pandemia de Covid. Procurador, no intervalo estávamos falando sobre a importância da vacinação e de um número maior, né, da população ser imunizada. Qual que é o caminho para que a gente consiga isso?
Nós temos que, com comunicação e ações. Qual é o momento em que se vive hoje? O momento em que se vive é que nós, na faixa de 90%, ainda temos aqui no Distrito Federal de 180 mil pessoas que não foram vacinadas. Com nenhuma dose. Com nenhuma dose. Ou seja, o que nós temos que fazer? Busca ativa. Tá? Então, a Secretaria de Saúde e demais órgãos estão começando digamos, a levar a vacina naqueles locais em que as pessoas realmente não têm acesso ou têm impossibilidade de chegar a tempo e a hora em um centro de saúde. Como é que se faz isso? Teve algumas iniciativas do GDF que eles chamaram de o carro da vacina. É nesse sentido, procurador? É nesse sentido, tanto nas áreas rurais como naquelas localidades em que tem um afluxo muito grande de pessoas e as pessoas realmente pela simplicidade ou pela falta de recursos têm dificuldade de acesso. Então, primeiro ponto, busca ativa. Segundo ponto, fazer com que as pessoas sejam lembradas da importância de retornarem para a segunda dose. Um percentual muito expressivo, entre 50 e 60 anos, não retornou para tomar a segunda dose. E a proteção efetiva se faz com essa situação. Então, esse ainda é um desafio. E, se me permite, esse desafio se torna maior porque muito falamos de Covid, mas não é só Covid. Nós temos que ter um plano, e eu tenho conhecimento que há essa capacitação com relação a dengue, chikungunya. É o momento de nós fazermos esse trabalho. A própria influenza, né, que agora nós já temos uma nova vacina à disposição. Tudo isso é importante passar para a população. Essas campanhas são anuais e devem se repetir. Isso é muito importante. Porque não é só a vacina da Covid, né? E tem muita gente que está com calendário de vacina. E a gripe, né, H1N1, ela leva a casos tão graves quanto casos de Covid, né? Já começamos a entrar aí no outono, daqui a pouco chega o inverno e as doenças respiratórias quando elas aumentam, né, procurador? Exatamente. Nós temos que ter todo um cuidado especial com essa situação. E faz parte também do nosso papel, em termos de Ministério Público, nós temos promotorias específicas, notadamente da saúde e do próprio patrimônio público e as regionais, que acompanham todo esse trabalho. E essa é uma vantagem, nós conseguimos ter informação das pontas. E um outro desafio também que acompanha esse é o sistema de leitos e o sistema de cirurgias. Tá? Por quê? Porque nesses 2 anos, de uma vez, suspensão das cirurgias. Então nós vivemos um momento muito difícil, por exemplo, com as cirurgias ortopédicas. Nós vivemos um momento difícil em razão da sobrecarga do sistema, inclusive da elevação de preços a serem utilizados nessas cirurgias. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos, assim, necessidade mais próxima desse sistema de saúde, fazendo com que essa regularização passe a ser assim, mais rápida. O senhor considera que estamos no momento em que essas outras prioridades do sistema de saúde começarão a ser atendidas, ou o cenário que o senhor vê ainda é de preocupação para essas pessoas, como o senhor disse, aguardam cirurgias e tem tratamentos que precisam ser feitos, que necessitam de internação, necessitam de leito e num cenário de Covid que a ocupação, né, a taxa de ocupação dos leitos, ela oscila muito e já esteve muito alta. E não só para paciente com Covid, né, para todo mundo. É verdade. Esse é um desafio muito grande para o gestor e para o próprio Ministério Público, essa regulação desses leitos de UTI, de UCI e de enfermaria. Tá? Nós tivemos, nas últimas semanas, percentuais na casa de 90% a 100%. Hoje nós estamos, em algumas situações, na casa dos 50% ou dos 70%. Mas ainda assim, nós temos que diminuir esse número. Né? Agora, esse número diminuir com uma série de políticas que são feitas só pelo gestor público, também pela iniciativa privada e também com os profissionais. Portanto, é um desafio grande, mas, ao meu sentir, há um momento de nós sermos mais firmes e mais incisivos no sentido de retomadas de um atendimento mais pleno, justamente para que
essa situação seja sanada, vez que, felizmente, o número, inclusive de óbitos em razão de Covid e de internações, tem diminuído. Certo. Recentemente nós fizemos uma matéria mostrando que aumentou o número de óbitos por outras causas também, né, em relação a anos anteriores. Do que o senhor está acompanhando do cenário dos hospitais e dessa estrutura tão sobrecarregada, dá para fazer uma relação direta com mais gente morrendo de outras causas, em função talvez de um atendimento retardatário de saúde? Eu não seria capaz de fazer uma afirmação dessa, porque eu não tenho elementos necessários para realizar essa constatação, não é? Eu teria que ter mais dados para dizer que a falta de um atendimento provocou um óbito. Eu não sei como é que eu teria essa condição de fazer essa afirmação. O fato é que, notadamente, nesses 2 anos, quando houve uma redução grande do número de circulação de pessoas, houve uma redução grande do trânsito, os índices, em todos os sentidos, eles diminuíram, de internações, de problemas cardiovasculares. Isso houve um decréscimo, mas hoje a cidade está ao pleno funcionamento. Isso faz com que as mesmas situações se repitam e há necessidade de políticas públicas permanentes. Procurador, nós temos pouquinho tempo agora, pouquinho mais de 2 minutos. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente quais são os desafios que o Distrito Federal, que o país vai enfrentar agora até o final do ano nessa questão de gestão de crise de Covid. Você usou a palavra certa. O desafio é termos gestão. Tá? Hoje nós temos uma gestão compartilhada, ou seja, os municípios, os Estados-membros e a União faz a gestão, a macrogestão e a microgestão dessa política. O que nós queríamos que houvesse? Que houvesse mais um compartilhamento de ações e mais ações definidas por cada ente da federação. E, ao mesmo tempo, qual é o desafio? As pessoas entenderem que nós só voltaremos ao normal se houver a responsabilidade coletiva, ou seja, todas as pessoas forem responsáveis pelas suas ações de cuidado e de atenção e também procurarem voltar às suas atividades na medida das possibilidades que têm. Ou seja, nós temos uma nova realidade, não só uma realidade virtual, mas uma realidade presencial que deve ser tomada com toda a cautela. Por quê? Porque nós precisamos efetivamente retornar às nossas atividades plenas, com a economia, com saúde, sob pena de nós fragilizarmos a própria condição das pessoas, porque muitas tiveram e se sentimos muito mal, né, com a pandemia, afetando até o seu próprio comportamento. E só vamos conseguir isso, lembrando, com vacinação da população, com cada um fazendo a sua parte, usando máscara, apesar de não ser obrigatório, né? Mas se cada um fizer a sua parte, se todos se imunizarem, quem sabe a gente sai disso aí antes do que parece que vai acontecer, né? O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.